Quando você assiste anime, parece muito difícil entender o que eles estão falando, não é? Mas na real, entender japonês falado é mais simples do que você pensa. Ouve só essa cena aqui. あれから随分と時間が過ぎた。今日もうちの子は可愛いな。なんでこんなに可愛いんだろうね。おはようノルン。おはようございます。おはよう母さん。 Espera, ouviu isso? Vamos lá, pessoal. Eu tava até pesquisando no YouTube pra ver se o trailer da terceira temporada tinha saído legendado. Mas assim, pelo que eu vi, ele não saiu com legenda, galera. Mas então, de qualquer forma, se por algum acaso sair um trailer com legenda, ou vocês assistirem um anime e verem essas falas que eu estou mostrando agora, não reparem se a tradução estiver diferente, tá, galera? Porque o importante do anime é que quando o tradutor vai fazer o trabalho dele, é te fazer entender a história, já que eu gosto de entrar nos detalhes e ver o japonês a fundo. Então não reparem essas pequenas diferenças, tá? Mas não estou dizendo que a tradução do tradutor lá está errada, tá ok? E no final, galera, nem se apeguem muito à tradução, porque o importante mesmo é que vocês entendam o sentido das expressões e não fiquem decorando frases. A ideia é que você comece a criar um princípio de intuição para poder ouvir o japonês de uma forma mais tranquila. Então, assim, mesmo que você só pegue uma ou duas palavras, ou nenhuma que seja, você já está tendo progresso só de você se expor à língua. Enfim, então vamos dar uma olhada aqui, galera. Aqui o narrador ele já começa assim. Are kara zuibun to jikan ga sugita. Muito tempo se passou desde então. E deixa eu dividir aqui em blocos. O primeiro deles. Are kara passa uma ideia de desde aquilo, ou desde então. Aqui é só para dar uma ideia de tempo mesmo. E em seguida ele fala Zuibun to jikan ga sugita. E aqui é o pulo do gato, galera, porque isso aqui pode parecer três palavras separadas, mas na realidade é um bloco só, porque veja bem. Zuibun tem o sentido de bastante, muito, e jikan tem basicamente sentido de tempo. Então quando a gente ouve Zuibun to jikan ga, a gente pode entender como muito tempo ou bastante tempo. E no final vem o verbo sugita, está no passado, e tem aquele sentido de passou, ou seja, Zuibun to jikan ga sugita. Muito tempo se passou. E aqui eu provo para vocês por que os blocos de fala são tão poderosos. Olha só esse exemplo. Anohi kara zuibun to jikan ga sugita. Muito tempo se passou desde aquele dia. Ou como, por exemplo, Are kara zuibun to toshitsuki ga sugita. Muitos anos se passaram desde então. Percebeu que, mesmo trocando alguns elementos, a frase ela se mantém com a mesma estrutura? É praticamente a mesma coisa. Então você concorda comigo que não é muito mais fácil internalizar um bloco que já tem um sentido fixo e trocar apenas uma palavra do que ficar montando várias palavras diferentes em combinações possíveis? Prazer, forma de ouvido nativo. E vai me dizer que não? Você mesmo fez isso quando leu o exemplo traduzido em português. Vai mentir na cara dura pra mim? Dizendo que não é a mesma estrutura, que você só trocou muitos anos e aquele dia ali nos exemplos? Ah, para, galera. Não existe isso não, galera. Pelo amor de Deus. E aí que tá o ponto. Ninguém monta Lego quando conversa. São blocos que já estão ali. E olha só que tem mais, tá? Olha como é que o Rudels fala. Kyomo uchi no ko wa kawaii na. Minha filha está tão fofa hoje também. Esse kyo literalmente significa hoje. Enquanto mo, nesse contexto, dá o sentimento de também. Hoje também o que, Matheus? Uchi no ko wa kawaii na. Minha filha está tão fofa. Uchi, mais a partícula no, dá a ideia de meu, minha. E o ko, nesse contexto, traz uma ideia de filha, enquanto o a apenas indica o sujeito. Então a gente entende como a minha filha, e daí ele só completou com um elogio. Kawaii. Aposto que muitos de vocês já sabem, né? Que é fofa, fofo. Agora o na apenas dá um tom mais enfático na afirmação. É tipo, nossa, ela está muito fofa. E novamente, pegando a ideia dos outros blocos, olha o exemplo. Kyomo uchi no ko wa kirei da na. Minha filha está tão linda hoje também. Ou Kino mo uchi no ko wa kawaikatta na. Minha filha estava tão fofa ontem também. E mais uma vez o padrão ele se repete. São blocos de fala que a estrutura se mantém e apenas vai alterando uma palavra ou outra. Então a Sylphie diz assim: Nande konna ni kawaii daro ne? Como será que ela consegue ser tão fofa assim? Esse nande, nesse contexto, tem um sentido de como. E konna ni basicamente dá a sensação de intensidade, ou seja, tanto assim. E aqui eu preciso que vocês prestem atenção, tá? Pois não dá pra ficar traduzindo palavra por palavra toda vez, galera. Às vezes vocês vão escutar um bloco, alguma coisa,
que ele já tem um sentido ali, mas não tem como você traduzir especificamente certas palavras. Por isso que eu disse, a ideia é pegar o sentido, a intenção. Esse kawaii, eu sei que vocês já sabem que é, fofa, beleza. Agora o undaro, ele depende bastante da situação para a gente entender o sentido, mas geralmente é para expressar uma suposição ou uma expectativa. Por exemplo, amai daro ne? Deve ser doce, né? Ou amai daro ka? Será que é doce? Mas para nossa frase, a gente pode entender mais como será. Então, quando escutarmos nande konna ni, mas daro ne? Ele passa a ideia de como ou por que isso é tão? Vem o adjetivo assim, como por exemplo, nande konna ni takai daro ne? Por que isso é tão caro? Nande konna ni omoshiroi daro ne? Por que isso consegue ser tão divertido assim? E essa explicação não foi fácil, tá, galera? Por isso que é importante que vocês pegarem o feeling. Ficar traduzindo isso aqui, nossa, cara, é cilada, tá? Eu realmente espero que vocês tenham entendido. E passando rapidinho agora nesse bloco. O Rudolph, ele fala bem assim, é uma sequência de frases, na verdade. Ohayo, Norun. Bom dia, Norme. Norun é o nome da garota, e o Ohayo é só a versão mais casual de Ohayo gozaimasu, que ela própria diz, inclusive. E no final ele diz bem assim, Ohayo, Ka-san. Bom dia, mãe. Esse Ka-san vem apenas com uma forma mais carinhosa e mais encurtada de Oka-san, entendem? Então, no final, olha a cena novamente e tenta ouvir os personagens agora que eu te ensinei isso aqui. あれから随分と時間が過ぎた。今日もうちの子は可愛いな。なんでこんなに可愛いんだろうね。おはようノルン。おはようございます。おはよう母さん。一度は離れ離れになったけど、こうしてまた家族一緒になることができた。今はそれだけで俺は嬉しい。俺は二人とも愛してる！ Sentiu como faz uma diferença? O japonês ele é bem mais previsível e repetitivo do que vocês imaginam. Então o Rudolph continua. Ichido wa hanare banare ni natta kedo, koshite mata kazoku issho ni naru koto ga dekita. Nós nos separamos uma vez, mas conseguimos nos reunir novamente como uma família. E aqui eu vou ter que dividir um pouco para facilitar, tá, galera? Então vão ser duas partes, olha só. Primeira parte. Ichido wa hanare banare ni natta kedo. Esse ichido aqui quer dizer basicamente uma vez, enquanto o hanare banare ni naru vem com o sentido de separados, ficar separados. Isso aqui é uma expressão basicamente, ou seja, Ichido wa hanare banare ni natta kedo, nós nos separamos uma vez, mas kedo que dá o sentido de mas nesse contexto. Então ele continua a frase. Koshite mata kazoku issho ni naru koto ga dekita. Koshite, dessa forma, e continua. Mata kazoku issho ni naru koto ga dekita. E aqui vamos separar mais um pouco para vocês conseguirem entender. Quando nós ouvimos koto ga dekita, entendam como conseguiu. É apenas o passado de koto ga dekiru. Por exemplo, miru koto ga dekita, consegui ver. Kiku koto ga dekiru, consigo ouvir. Ele sempre expressa a ideia de conseguir, poder. Conseguir o que, Matheus? Mata kazoku issho ni naru, reunir como uma família novamente, ficar juntos novamente. Então se juntarmos tudo fica assim. Ichido wa hanare banare ni natta kedo, nós nos separamos uma vez, mas koshite mata kazoku issho ni naru koto ga dekita, conseguimos nos reunir novamente como uma família. E olha só essa expressão como ela é interessante. Ima wa sore dake ore wa ureshii. Quando ele usa sore dake nesse contexto, a gente tem o sentido de só isso já basta, ou apenas isso já é o suficiente. Por exemplo, Ima wa sore dake de manzoku da. Só isso já me satisfaz agora. Aeta dake de ureshii. Só de ter conseguido te encontrar, já fico feliz. E esse safado até diz em público o quanto está satisfeito, olha só. Ore wa Hutari tomo ashiteru. Eu amo vocês duas. E aqui é um daqueles casos onde a legenda parece diferente, mas entenda isso. Ore wa Hutari tomo, aqui ele está basicamente falando das pessoas da frase. Ou seja, ore wa a gente pode entender nesse contexto como eu. Então, estamos falando do Rudolph aqui. E o Hutari tomo, vocês duas, ou essas duas. Exemplo. Shizuka ni Hutari tomo. Silêncio vocês dois.
E no final, asteru dá o sentido de amar, ou seja, Ore wa Hotaru tomo asteru. Eu amo vocês duas. E se alguém sabe, me explica aí, porque eu sempre vejo a galerinha de jogo online colocando esse kanji de ai no final do nome, aí quando tu vai ver o malucão porre. Vai entender. 一度は離れ離れになったけど、こうしてまた家族一緒になることができた。今はそれだけで俺は嬉しい。俺は二人とも愛してる。私はこの半年で随分と幸せになりました。ロキシーに連れ出してもらったから外に出れた。ルディと会えて僕の人生は変わった。 Pessoal, olha só umas coisinhas que a gente viu lá atrás que já estão se repetindo novamente. Depois eu falo que o japonês é repetitivo e ninguém acredita. Olha só. Watashi wa kono hantoshi de zuibun to shiawase ni narimashita. Nestes últimos 6 meses, eu me tornei muito feliz. Olha só, watashi wa dá pra gente entender como eu. E continua. Kono hantoshi de zuibun to shiawase ni narimashita. Não acham parecido com o que a gente já viu? Zuibun, narimashita. Kono hantoshi de basicamente significa neste meio tempo, ou nestes 6 meses. E o zuibun vem novamente naquela ideia de intensificar, dá o sentido de muito, bastante. Então, quando a gente junta o shiawase ni narimashita, dá o sentido de ficar muito feliz, ou se tornar muito feliz. Narimashita passa exatamente essa ideia de algo que antes não era ou não acontecia, e agora passou a ser, passou a acontecer. Então tem uma mudança ao longo do tempo, uma mudança de estado. Por exemplo, Kono hantoshi de shigoto ga isogashiku narimashita. Meu trabalho ficou muito mais corrido nestes últimos 6 meses. Então, recapitulando. Watashi wa kono hantoshi de zuibun to shiawase ni narimashita. Nestes últimos 6 meses, eu me tornei muito feliz. Rokushi ni tsuredashite moratta kara soto ni dereta. Foi porque a Roxy me levou para fora que eu consegui sair. E olha aqui, essa expressão ela já é um bloco bem legal, porque ela parece muito o japonês natural do dia a dia. Ou seja, quando o Rudels usa temoratta kara, a gente pode entender essa expressão como receber um favor. Alguém que está fazendo algo para você. Ou seja, foi porque alguém fez isso por mim que... E então vem o verbo tsuredashite, que a gente pode entender como levar para fora. Então, pegando o exemplo, Mori-san ni tsurete kite moratta kara, porque Mori-san me trouxe que... Mori-san ni moratta kara, porque Mori-san me deu que... Então, Rokushi ni tsuredashite moratta kara, foi porque a Roxy me levou para fora que... E então completa. Soto ni dereta, eu consegui sair. E novamente a gente ouve uma estrutura bem repetitível, parecida com os que a gente já viu antes. Então aqui, Rudy to aete boku no jinsei wa kawatta. Conhecer o Rudy mudou a minha vida. Rudy to aete a gente pode entender como conhecer o Rudius. Exemplo, Sensei to aete ureshikatta. Fiquei feliz por ter conhecido o professor. E esse bloco aí no finalzinho a gente já viu antes, só que com uma roupagem um pouco diferente. Lembra do Uchi no ko wa kawaii? Então, olha isso aqui, eu vou colocar lado a lado inclusive. Boku no jinsei wa kawatta. Boku, que é um pronome para dizer eu, só que um pouco mais neutro. Mas a partícula no dá o sentido de meu. Confere com o de cima, lembra da explicação, né? Então, Boku no jinsei wa, minha vida. E a de cima, Uchi no ko wa, minha filha. E apenas termina dizendo Boku no jinsei wa kawatta. A minha vida mudou. É exatamente por isso que eu digo. Olha como as estruturas se repetem mesmo que o conteúdo mude. E é por isso que você não deve ficar caçando palavra, galera. Olha como é simples de entender pelo sentido do bloco. Confere aí a cena agora. 私はこの半年で随分と幸せになりました。ロキシーに連れ出してもらったから外に出れた。ルディと会えて僕の人生は変わった。シルフィーが許してくれたからこそ今の幸せな状況がある。だから俺たちは笑顔でいるべきだと思う。乾杯。 E galera, não reparem, tá? São muitas palavras que estão desconexas, porque eles pegam do anime mesmo e vão jogando no trailer, tá? Mas a gente vai destrinchando assim mesmo. Olha só o que o Rudels vai falar. Shirufii ga yurushite kureta kara koso ima no shiawase na joukyou ga aru. É justamente porque a Sylph me perdoou que existe a felicidade que temos agora. E vocês se lembram que a cena anterior a gente viu uma frase que tinha moratá? Então,
Vamos dizer que a ideia é bem parecida nessa daqui também. Preste atenção. Shirufi ga yurushite kureta kara koso é justamente porque a Sylphie me perdoou que, vejam kureta kara koso como moratta kara. É só para vocês entenderem que é a mesma intenção, ou seja, a Sylphie fez algo por ele, pro Rudolph no caso. E o que ela fez? Yurushite kureta. Ela perdoou ele. Percebem o padrão? E digo mais, o kureta tem justo esse sentimento de expressar um pouco de gratidão pelo gesto da pessoa. E, para quem não sabe, ela perdoou ele por causa de traição. Então, realmente, né? Tem que agradecer mesmo. E terminando a frase. Ima no shao sena jokyou ga aru. Ima no shao sena jokyou é como se ele estivesse falando assim, a felicidade de agora. Então, quando ele fala jokyou, entenda como situação, uma condição. E percebe que o shao sena, ele aparece de muitas formas diferentes. Ora como verbo, ora como adjetivo. Mas o significado de felicidade sempre se mantém. E aru é basicamente o verbo de haver, ou seja, ima no shao sena jokyou ga aru. Existe a condição de felicidade que temos agora, mas na real, existe a felicidade que temos agora. E ele continua, Dakara ore wa ore tachi wa egao de iru beki da to omou. Kanpai, por isso acho que nós devemos estar sorrindo. Um brinde. E aqui tem um detalhe interessante dessa análise, porque quando ele fala Dakara ore wa, por isso eu, e é como se ele estivesse se interrompendo, porque logo na sequência ele corrige e usa ore tachi. Então o que ele queria era, por isso nós, e então continua. Egao de iru beki da to omou. E quando ele usa egao deru, esse egao tem basicamente o sentido de rosto sorridente, esse sorriso. Mas a gente pode entender como estar sorrindo nessa situação, traduzindo por uma forma mais natural. E quando ele usa bekida mais tomo, ele dá esse sentido de acho que deveríamos, ou melhor, acho que devemos. O que? Estar sorrindo. Como por exemplo, moto yasumu bekida tomo. Acho que você deveria descansar mais. Shoujiki hanasu bekida tomo. Acho que você deveria falar honestamente. E kanpai nesse final é literalmente um brinde, apenas a palavra que eles usam antes de brindar. シルフィーが許してくれたからこそ今の幸せな状況がある。だから俺たちは笑顔でいるべきだと思う。乾杯。 Então é aquilo, galera, como vocês viram. Muitas coisas voltam a aparecer, muitas coisas se repetem, e não tem segredo, galera. Percebem como ficou mais fácil quando a gente adicionou os blocos de fala? É assim que os nativos ouvem. E agora eu quero que você faça assim também. Eu vou passar as cenas de novo e aí você me diz nos comentários se melhorou, se não melhorou. Espero que tenha melhorado. E me diz também, sabia dessa? あれから随分と時間が過ぎた。今日もうちの子は可愛いな。なんでこんなに可愛いんだろうね。おはようノルン。おはようございます。おはよう母さん。離れ離れになったけど、こうしてまた家族一緒になることができた。今はそれだけで俺は嬉しい。俺は二人とも愛してる。私はこの半年で随分と幸せになりました。ロキシーに連れ出してもらったから外に出れた。ルディと会えて僕の人生は変わった。シルフィーが許してくれたからこそ今の幸せな状況がある。だから俺たちは笑顔でいるべきだと思う。